Em um episódio impactante de transformação econômica, voltamos ao ano de 1980, quando a China, sob a liderança visionária de Deng Xiaoping, lançou um programa ambicioso de reformas, concedendo privilégios exclusivos a uma modesta cidade de 330 mil habitantes, chamada Shenzhen. Nas décadas que se seguiram, Shenzhen emergiu como uma potência econômica global, superando até mesmo Hong Kong, um ícone do comércio global. Mas, como a história nos ensina, o crescimento constante traz desafios complexos, como a necessidade de manter um crescimento ininterrupto e superar expectativas já elevadas. Hoje, a China se depara com uma nova realidade, caracterizada por taxas de crescimento mais modestas e preocupações sobre deflação, juntamente com uma crise de dívida que abrange desde o governo central até províncias e empresas estatais. À medida que a competição global se acirra na cadeia de abastecimento, a China busca manter seu lugar como a segunda maior economia do mundo. Estamos diante de uma encruzilhada única, em que a China enfrentou desafios prementes, frutos de décadas de crescimento econômico, que por vezes priorizaram ganhos de curto prazo em detrimento da estabilidade a longo prazo. Convidamos você a explorar esse cenário dinâmico e a compartilhar suas ideias sobre as complexas questões da dívida, deflação e expectativas econômicas que moldam o futuro do gigante asiático. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e participe dessa conversa global. Após a reabertura do país, a China viu seu crescimento econômico diminuir para cerca de 5%, marcando uma queda em relação às taxas de crescimento de 2 dígitos que eram comuns anteriormente. Embora uma taxa de crescimento de 5% possa parecer modesta para os padrões chineses, ela ainda supera as economias avançadas do Ocidente, que normalmente atingem cerca de 2% a 3% de crescimento. Essa sensação de crise na China está intrinsecamente ligada às expectativas elevadas que se desenvolvem ao longo do tempo de aumentos anuais de 10% na renda. Comparar a renda pessoal com o PIB destaca a importância das métricas de dívida em relação ao PIB na economia e da dívida em relação à renda nas finanças pessoais. A diferença entre uma taxa de crescimento de 5% e 10% ao longo de uma década é notável, resultando em variações significativas no PIB de um país. Isso significa que, ao longo de uma década, uma economia com um PIB de $1 trilhão aumentaria para 1,65 trilhão a 5%, mas atingiria 2,71 trilhões a 10%. Em outras palavras, o ritmo de crescimento econômico tem um impacto significativo no tamanho da economia ao longo do tempo. Em uma trajetória impressionante pela economia chinesa, uma perspectiva foi estabelecida com base na crença de um crescimento constante acima de 5%. Investimentos em projetos ambiciosos, como as enigmáticas cidades fantasmas e infraestrutura massiva, foram feitos com a esperança de que o crescimento econômico rápido preenche esses espaços vazios. No entanto, a realidade atual apresenta um cenário diferente. As taxas de migração internacional para as metrópoles chinesas diminuíram e o crescimento populacional desacelerou, demonstrando que essa abordagem estava longe de ser realista. Os impactos disso ecoam não apenas no setor imobiliário, mas também em uma ampla gama de empreendimentos, desde acordos comerciais internacionais até projetos monumentais, como a ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota. Esses investimentos, que abrangem desde projetos de infraestrutura até o desenvolvimento de novas cidades inteiras, foram ancorados na crença de que o vigoroso crescimento econômico da China se perpetuaria. No entanto, esse otimismo não estava confinado a um único setor, à medida que se espalhava por uma variedade de iniciativas, incluindo os grandiosos planos da iniciativa do Cinturão e Rota. Agora, com o cenário atual revelando um crescimento econômico mais lento e transformações nas tendências demográficas, como a redução nas taxas de migração internacional para as cidades, essa perspectiva otimista do passado apresenta desafios importantes no presente.
É uma narrativa complexa e fascinante que explora a realidade econômica em constante mudança na China. A China é frequentemente admirada pela sua responsabilidade financeira, evidenciada pelas suas vastas reservas de moeda estrangeira e uma dívida nacional que equivale a cerca de 77% do seu produto interno bruto, PIB, uma proporção que geralmente é considerada saudável. Entretanto, a situação complica-se quando consideramos a dívida a nível provincial. As províncias chinesas não possuem capacidade de imprimir dinheiro, o que as torna vulneráveis à insolvência. Estimativas da Goldman Sachs apontam que a dívida total das províncias chinesas ultrapassa a marca de 23 trilhões de dólares, o equivalente a 150% de toda a produção econômica do país. Os empréstimos financiaram projetos de infraestrutura, mas a receita gerada não atendeu às expectativas, agravando a situação financeira da China. Além disso, os governos municipais dependem da venda de terrenos para incorporadoras, e essa venda está condicionada ao interesse das pessoas em adquirir propriedades. Esse ciclo se complica ainda mais pela dívida combinada dos governos provinciais e nacionais, que ultrapassa 200% do PIB do país. Comparativamente, as dívidas coletivas dos estados individuais nos Estados Unidos somam cerca de 3,3 trilhões de dólares, uma fração da dívida provincial chinesa. Portanto, a China enfrenta um desafio específico relacionado à sua dívida que exige atenção e resolução. A China financia suas iniciativas governamentais por meio de empresas estatais, desempenhando papéis cruciais em projetos de infraestrutura nacionais e internacionais, como a iniciativa do Cinturão e Rota. No entanto, esses projetos geraram empréstimos substanciais, que levantam preocupações sobre a capacidade de reembolso e aumentaram a dívida da China, transformando o país em uma potência global de dívida. Empresas estatais, incluindo as imobiliárias, estiveram envolvidas em projetos de construção financiados regionalmente, mas problemas surgiram com o colapso da Evergrande e outras empresas, afetando desenvolvedores e investidores. Além disso, famílias comuns acumularam dívidas significativas para investir em propriedades esperando replicar o sucesso de cidades como Shenzhen. No entanto, essa dívida foi direcionada para ações de desvalorização, resultando em uma dívida potencial de até 360% do PIB da China. Essa situação se torna ainda mais preocupante devido à deflação, uma queda geral nos preços de bens e serviços na economia, que pode resultar de uma redução nos gastos dos consumidores, afetando o crescimento econômico e o investimento. Num ambiente como o da China, onde mesmo investimentos tidos como seguros estão perdendo valor, a deflação se torna um risco maior. Em resumo, a China, como uma economia de renda média, continua a lidar com desafios substanciais, incluindo uma parte significativa de sua população que ainda vive em condições de pobreza relativa. A incerteza permeia o futuro econômico chinês, e diversas razões explicam o atual ritmo de crescimento mais lento, enquanto a nação passa por uma transição de seu crescimento histórico de 2 dígitos. Compartilhe suas opiniões sobre o cenário econômico da China nos comentários. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para se manter atualizado sobre aspectos econômicos globais. Valeu!